meu povo! Aê! Tudo bom com vocês? Hoje é dia 8 de março de 2023, Dia Internacional da Mulher. Tudo de melhor para todas as mulheres que nos assistem e que não assistem também, Cris. E que não assistem também. Se você aí é um homem, se você é qualquer pessoa aí do outro lado que tenha uma mulher na sua vida e que você queira passar uma mensagem positiva, seja obrigada por existir, obrigada por resistir e a partir de agora eu espero que seja melhor. Isso. É muito sobre isso. Para falar um pouquinho sobre o Dia Internacional da Mulher, eu poderia pegar aqui vários temas, porque é um dia que traz muitos temas. Verdade. Mas eu quis ser um pouco mais lúdica, já que recentemente a gente leu o livro A Biblioteca da Meia-Noite, inclusive vai ter live aqui no canal comentando o livro. É muito bom. Pois é muito bom, traz muitas reflexões, mas tem uma reflexão que ficou muito na minha cabeça, que é sobre as escolhas que eu fiz, particularmente na minha vida, por ser mulher. Sim. Escolhas do que fazer e do que não fazer em diversas situações, porque quando você opta por não fazer uma coisa, você está fazendo uma escolha. Sim. Tanto quanto fazer alguma coisa. Não fazer nada é fazer algo, É né? fazer alguma coisa. Então eu queria muito falar sobre isso, porque algumas escolhas eu deixei de fazer ou fiz na minha vida por consequências de situações, de pessoas, e de momentos, e de medos, e de coragens, e coisas assim. Mas muitas escolhas que eu fiz ou que eu deixei de fazer foram baseadas no meu gênero. Eu tipo, não vou fazer isso, sou mulher. Sim, várias escolhas assim aconteceram na minha vida e eu queria falar um pouquinho sobre isso. Mas antes eu vou recomendar um vídeo que saiu semana passada aqui no canal sobre microgerenciamento, que eu falo muito sobre o papel da mulher na sociedade, como a gente é criada em sociedade para microgerenciar todas as situações que a gente vivencia. Isso. Então eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo e também vou deixar o link da Biblioteca da Meia-Noite, que é um livro maravilhoso e eu acho que todo mundo no mundo deveria ler. E, agregando agora de última hora que eu não tinha lembrado, ontem eu fiz um vídeo sobre a Lídia Poet, que inspirou inclusive uma série que tem na Netflix. Ficou lindo. Lá no Instagram, ficou muito legal, né? Ficou. E eu vou deixar o link aqui também na descrição para quem não viu poder assistir. Bom, vou ler 2 trechinhos super curtinhos aqui do livro da Biblioteca da Meia-Noite pra gente começar a conversar. Bora lá. O primeiro trecho é o seguinte, abre aspas. Há vidas em que você toma diferentes decisões. E essas decisões levam a resultados distintos. Se tivesse feito apenas uma coisa de maneira diferente, você teria uma história de vida completamente diferente. E todas existem na Biblioteca da Meia-Noite. Todas são tão reais quanto essa vida que você vive. Fecha aspas. Esse trecho é muito importante, ele é logo do começo do livro, né? E ele já te posiciona sobre o que é essa história. Eu vou ler outro trecho antes da gente conversar. Abre aspas. Uma pessoa é como uma cidade. Não se pode deixar que algumas áreas menos aprazíveis provoquem uma repulsa generalizada pelo todo. Pode ser que haja algumas partes das quais você não goste, umas ruas ou uns bairros bem perigosos, mas as coisas boas fazem o todo valer a pena. Fecha aspas. Queria começar essa discussão. Eu fiz um pouco... Essa segunda frase é uma ideia de Platão sobre como administrar uma cidade. É porque a cidade humana deveria se comportar como o corpo humano. De uma forma orgânica e integrada. Para você entender como ela funciona. E aí, ela deveria se conectar como o corpo humano. Sim. Entendeu? Sim, isso é bem legal. É. Bom, por que eu tô pensando muito... E eu tenho ficado muito reflexiva sobre a minha vida por conta desse livro, desde que eu comecei a ler. Então tem algumas semanas que eu tô... E eu acho que é normal, né? Acho que não tem como ler Biblioteca da Meia-Noite e falar... ok, ótimo livro. A vida de outra pessoa. Não, eu nem escrevi ainda o meu textinho do que eu achei do livro lá no Goodreads, porque eu ainda tô tentando entender o que eu sou depois desse livro. Sabe? E aí eu não consigo só dizer que é um ótimo livro, que eu recomendo. Eu quero dizer alguma coisa de valor, eu quero agregar. Então estou aqui travada na minha resenha. Mas eu lembrei recentemente, vocês viram que a gente foi pra Ilha Grande, quantas vezes mais eu vou falar disso? E a gente fez um vlog super legal aqui, várias coisas, e eu recebi muitas mensagens de pessoas falando: eu não sabia que vocês eram assim, eu não sabia que vocês eram assado, jamais imaginei que vocês fariam um passeio como esse, nunca imaginei que vocês fariam uma trilha. Nossa, eu amo trilha. Pois é, eu e o Panda, logo no início, a primeira viagem que a gente fez junto, no inicinho do namoro, foi pra Ilha Grande, pra acampar.
E a gente ficou uma semana lá em Palmas e foi delicioso, assim. A gente comeu um peixe maravilhoso, baratíssimo. A gente já foi de moto pra praia com uma barraca pra acampar e ficar lendo dentro da barraca. A gente já acampou no camping, tipo, no Rio de Janeiro, no Recreio. Só pra não tinha nada pra fazer, só passar pra um acampar. dia lendo. Exato, só pra passar um dia acampando. Porque a gente choveu, gosta muito. então foi perfeito Choveu o cenário. Muito, E foi bom porque não alagou a barraca. Rola casos assim. Isso, rola. Mas a gente gosta muito, a gente tem umas 4 barracas de camping aqui em casa, né? A gente só não fez isso nos últimos anos, porque como vocês sabem, a gente estava trabalhando. Isso. Mas isso acabou, não o trabalho. Mas esse peso que a gente joga na mão do trabalho de ter que ser produtivo todos os dias e não pensar na gente. Esse ano a gente decidiu pensar na gente e vocês vão acompanhar isso de diversas formas diferentes. Mas estar na Ilha Grande me fez refletir sobre quem eu sou. Eu não sou uma pessoa que gosta de praia, no geral. Do tipo, ficar na praia muitas horas. Tipo, entrar no mar e ficar pra sempre. Ali, pegando sol e ficar ali, boiando e tudo. Por quê? Eu tenho uma família, pai, mãe e irmã, que são meio que psicopatas desse tipo de programação. Eles amam. E aí eles me levavam pra praia, quando eu era mais nova, tipo 8, 9 da manhã, e a gente saía 5 da tarde. Eu ficava lendo, entrava na praia de vez em quando, tudo. Mas o contexto me gerou uma exaustão, assim, do programa. Então eu me afastei durante muitos anos disso. Do tipo, não quero. Não é um programa que eu quero fazer. Porque eles sempre foram muito emocionados sobre isso, né? E ter ido na Ilha Grande dessa vez e ter escolhido a rotina do meu jeito pra fazer as coisas... Sabe, eu tava com muito medo, eu tava muito branca, muitos anos que eu não pegava sol. E aí usei a blusa UV pra proteção. Que bom! Exato, porque senão eu teria ficado muito vermelha. E aí, no último dia da Ilha Grande, eu comprei um biquíni. Anos que eu não comprava um biquíni, porque anos que eu não usava biquíni pra nada, né? Comprei o biquíni e comecei a usar aqui em casa pra pegar sol por conta do rolê da baixa vitamina D. Tudo isso meio que é cíclico, assim, vai fazendo uma junção na outra, né? E aí, num dos dias que eu tava pegando sol, eu fiquei com vontade de fazer uma foto, porque eu achei o biquíni muito bonito. E aí o meu peito ia aparecer, afinal de contas, de biquíni, né? Ia aparecer o decote, assim. E eu tenho muito trauma por conta de decote. Que aí já é uma outra trava, né? E eu queria falar sobre essa decisão, primeiro, assim, antes de tudo. Porque essa foi uma decisão que eu tomei quando eu tinha 15 anos. Início da adolescência. E tem mais de 15 anos que eu tomei uma decisão que hoje, olhando pra trás, ela não faz o menor sentido. Se eu quisesse orientar alguma criança ou adolescente nessa idade que já tem um peitinho, eu aconselharia a nunca fazer o que eu fiz. Mas naquela vez foi o que me defendeu da sociedade, do medo que eu tinha de ser abusada, né? Pra quem não sabe, eu fui assediada pelo professor de teclado na minha casa, dentro da minha casa. Nossa. E eu tava de camiseta. Isso gera traumas na cabeça de uma mulher. Quando você está usando uma roupa que é sua, que você acha que é normal, e alguém te assedia e você passa a se responsabilizar sobre isso. Você passa a querer fazer escolhas diferentes por conta do assédio dos outros. Desde muito nova eu tenho peito, tá? Eu tinha peito criancinha. Eu sempre fui uma pessoa com peitinho. Sei, acho que eu nasci com peitinho, já. Sim. E passar perto de obra, de homens na rua, sempre foi muito intimidador. Sempre foi muito ruim. E são experiências que vão gerando traumas. De você querer se esconder cada vez mais, de você querer se tapar e não ser a culpada de algo que possa acontecer com você. Eu já fui assediada dentro do cinema, de estar numa sala de cinema, um homem sentado ao meu lado e passar a mão em mim. E eu não sabia o que fazer e eu não tinha como sair, porque eu travei. E se eu for desbloquear essas memórias, tem várias outras. E eu não quero fazer isso porque essas duas já tá me dando vontade de chorar. Mas são traumas que vão fazendo a gente tomar decisões na nossa vida de mulher. Lembrando, existe abuso contra homem. E eu não tô invisibilizando isso, mas eu vou falar da minha experiência hoje. E aí porque toda essa reflexão eu fiz para botar o biquíni. Pra pegar sol. E é bizarro.
A gente tem que pensar tanto para fazer um negócio tão Quanto peso simples, você né? tem que carregar para fazer Fala uma coisa só algo pra normal, chorar. né? Algo onde... Mas eu acho um pouco difícil você não chorar nesse tema, entendeu? Eu também, mas eu só Você- queria não ficar me limpando o tempo todo aqui. É É complicado. complicado. Mas aí essas escolhas levaram você a ser quem você é. A ser quem eu sou. E aí você começa a gerar o seu livro da... Como é que é o nome? Do arrependimento. Livro do arrependimento. Esse livro tá pesado, Cristiane. O que aconteceu? Só um minutinho, que agora eu tô chorando muito, Brasil. E é aquilo, né? Receber parabéns, hoje é o Dia Internacional da Mulher. Faz a gente ficar assim. É. Parabéns por quê? Não, tô brincando, tô reativa hoje não. Acho que eu tô cada vez mais madura e centrada. Finge que eu não tô chorando. Essa é uma frase normal na minha vida, porque eu choro à toa mesmo. Então, geralmente, quando eu tô num momento mais enérgico, eu falo, finge que isso aqui não tá acontecendo. Ignore o vamos só visual seguir. e ouça as palavras. Vamos só Ouça os seguir em sons frente. de Cristiane. O livro dos arrependimentos, para quem não leu a Biblioteca da Meia-Noite, são todas as escolhas que você fez na sua vida, baseada na sua vida, né, nas diversas circunstâncias, e que de alguma forma você se arrepende da decisão que você tomou. E que você tem consciência desses arrependimentos. Porque tem coisa na nossa vida que a gente não tem noção que a gente escolheu. Tem coisa que a gente não sabe. Por exemplo, um dia que você ia no cinema com os seus amigos, mas aí começou a chover e você falou assim, não vou não. Não é uma escolha que você lembra. Não é uma escolha que pesa. Mas naquele dia você poderia, sei lá, ter conhecido o amor da sua vida, você poderia ter ganhado R$1 milhão na rua por algum motivo. Coisas poderiam ter acontecido, mas você não foi, então essa vida ali não aconteceu. Não aconteceu na sua realidade. Na sua realidade, porque outra mas no você multiverso escolha, tá né? rolando ali, ó, em paralelo. Mas esses arrependimentos, eles fazem a gente pensar muito sobre as coisas que a gente foi deixando de fazer ou que a gente fez de uma forma que depois a gente não concordou muito. E eu tenho muitas escolhas que eu fiz baseadas em medo. E eu acho que muitas mulheres também vão pensar nisso, sabe? Baseada em uma dica ou um conselho de alguém que falava, mas veja bem, você é mulher. Então, e aí vinha um conselho ou uma orientação. Por exemplo, eu lembro que quando eu era bem novinha, eu queria fazer medicina. E eu dizia, cara, eu tinha uns 14 anos, assim, e eu falava que eu queria fazer medicina e fazer neuropediatria, porque eu tinha certeza que os filhos dos meus amigos seriam tão cagados da cabeça, porque os meus amigos eram tudo doido e todo mundo usava droga, igual uns doidos, livremente, né? Porque, enfim, juventude. E eu ficava pensando, caraca, as crianças vão ser todas cagadas. Então eu quero fazer neuropediatria para cuidar da cabeça dessas crianças. Tipo, obviamente eu não tinha conhecimento, nem discernimento de nada, era um pensamento baseado no que eu via das pessoas. E eu não fiz, porque eu cheguei em casa no dia que eu tive essa ideia, e foi naquele tipo de feira de profissões da escola. Eu cheguei em casa com essa ideia e falei para os meus pais, vou fazer neuropediatria. Aí meu pai falou, mas você sabe que para fazer neuropediatria você tem que fazer medicina, né? Aí eu falei, sei. Aí ele, mas você não consegue ver sangue. Aí eu falei, verdade. E nunca mais eu pensei nisso. Eita, Felma, podia ser uma neuropediatra agora. Sensacional, tá? Cheio de pauta aí, eu podia ser criadora de conteúdo, inclusive. Mas isso foi uma coisa que ficou muito assim na minha cabeça latente, do quanto que eu tive ideias de profissões, como eu já falei pra vocês, eu sempre quis fazer muita coisa e sempre achei que uma vida era muito pouco. Mas quando eu quis fazer letras, que foi logo depois disso, porque eu sempre li muito, a minha mãe falou, pra quê? Pra ser professora? Professora não recebe bem no Brasil. Nossa. E aí eu não fiz. Mas isso aqui que eu faço, não é de alguma forma sentar na frente de algumas pessoas, falar o que eu penso, o meu ponto de vista sobre a vida. Compartilhar o seu conhecimento. É isso, eu não sou uma professora, mas eu tô aqui falando de mim. E de alguma forma, eu tô acrescentando algumas informações na sua cabeça que talvez você não saiba. Eu uso as minhas versões. Eu estou preocupada com a saúde mental de todas as crianças, tal qual uma neuropediatra. E eu estou aqui sentada compartilhando conhecimento e pensamento com vocês, tal qual uma professora. Sim. Por que eu tô falando isso?
tirando essas escolhas que são muito óbvias, né? Todo mundo quando tá na adolescência pensa sobre o que vai fazer no futuro, qual sua profissão, essas coisas todas, é muito legal. Outro dia eu perguntei pra minha mãe, eu acho que eu falei isso em vídeo já aqui pra vocês. Perguntei pra minha mãe qual era o meu sonho de criança, o que eu queria ser quando eu era criança. Porque sempre tem, né, esse negócio de, eu queria ser bailarina, queria ser astronauta. E a minha mãe falou que nada, que não tinha nada, assim, que eu queria ser. E aí, depois que eu tive essa conversa, de que ela disse que eu não queria ser nada, eu fiquei pensando, será que eu não queria ser nada? Ou será que ela não prestava atenção no que eu falava? Sempre pode acontecer isso. Nossos pais, veja bem, eles têm a melhor intenção do mundo criando a gente. Com certeza. São pessoas incríveis que cuidam da nossa vidinha desde que a gente chega. Mas eles cometem erros. E a gente precisa aprender a perdoá-los por esses erros, porque são só pessoas. Isso. E pessoas não sabem o que estão fazendo também da vida, gente. Se eu tiver um filho agora, eu vou errar pra caraca também. Entendeu? A primeira coisa que eu vou fazer grávida é fazer uma fantasia de abacate que a criança da barriga vai ser o caroço. Eu já vou começar errando desde o começo. É isso. E a vida é assim. Mas eu lembrei de uma vez, porque eu fazia dança. Sempre fiz balé e jazz desde muito novinha. E eu tava passando na frente de uma faculdade aqui no Rio de Janeiro, que já até fechou, já faliu. Miguel Couto, se não me engano. É Miguel Couto, né? E tinha um cartaz enorme de faculdade de dança com uma bailarina, assim. E eu falei pra minha mãe, mãe, dança é tipo uma faculdade, eu posso trabalhar com dança pra sempre. E eu amo dançar. Amo, muito, muito. A minha mãe falou, você pode fazer tal faculdade de dança. Eu falei, eu vou fazer faculdade de dança, então. E ela falou, mas isso não é profissão de verdade, né? É só... hobby. E aí eu não fiz. E eu poderia ser uma bailarina nesse Isso. momento da minha vida. Mas por que eu tô falando isso tudo assim, de um jeito que parece arrependimento, que parece que eu fiz escolhas erradas, quando na verdade eu não fiz? Porque essas escolhas, elas são escolhas que fazem parte da nossa vida mesmo, assim, que fazem parte do nosso dia a dia e que nos ajudam a definir a vida que a gente vai ter nessa vida, né? Mas tem outras escolhas que elas são impostas a gente. São escolhas de se esconder, escolhas de você se proteger, escolhas de você tentar evitar que o mal aconteça com você. E, de novo, eu sempre tive peito. E na escola, eu comecei a ver quando eu tinha, sei lá, uns 13 anos, 14 anos, que os meninos, eles estavam começando a não olhar mais nos meus olhos quando falavam comigo. E isso sempre me incomodou muito. Eles falavam olhando pro meu peito. Cara, com uniformezinho, tudo. Eu tava com peito, eu tava usando sutiã na escola, com blusa branca. Eles viam e ficavam olhando pro meu peito. E eu lembro claramente, assim, de eu levantando a cabeça de alguns deles, falando, olha no meu olho, quando eu era adolescente. Porque é muito desconfortável você conversar com alguém que tá olhando pro seu peito. Olha pro meu rosto. E isso acabou me fazendo comprar roupas cada vez mais fechadas. Usar roupas cada vez mais fechadas. Pra quem já me encontrou várias vezes, sabe que eu tenho muita mania de usar, tipo, uma blusa que tenha um decote sempre assim, sempre super discreto, ou assim, ou mais justo aqui do pescoço. E que geralmente eu tô com um casaquinho, ou uma batinha, ou alguma coisa por cima, sempre me escondendo e me protegendo. Muitas pessoas relacionam isso a ter vergonha do corpo, a estar acima do peso, alguma coisa assim. Nunca foi. Então, nunca interprete o que você vê do outro, porque você não sabe a vida do outro. E é interessante porque você, além de você ter isso, né, mas algumas habilidades sociais suas foram caminhando por um outro lado. Então, assim, que foi algo que me fez adorar conversar com você, porque você sempre foi muito pouco fútil na ideia da futilidade que esperam, sim, da cabeça de uma pessoa, de falar muito sobre si. Você sempre falou muito sobre coisas, sempre falou muito sobre conhecimentos, acontecimentos, e era muito pouco sobre você, porque você já tinha montado na sua cabeça quem você era com muita segurança. Sim. E aí era muito legal conversar com você como amigo. E é muito interessante porque talvez, se você não tivesse passado por esses traumas, você não teria essa fortaleza montada
que geraria outras possibilidades ali, né? Eu tive consequências muito legais sobre isso tudo, assim. Mas eu consigo enxergar essas escolhas que eu fiz muito novinha, de autopreservação, de me fechar muito dentro de mim, de me fechar visualmente, de ser essa pessoa mais séria. Eu sou muito séria. Quando eu tô em público, eu não sou uma pessoa sorridente, porque eu acho que... E já me ferrei com isso em show, em evento. Adolescente também, de estar sorrindo, de estar muito feliz, de estar muito alegre. E isso, de alguma forma, parecer um convite para alguma coisa, sabe? De ter assédios diversos por conta disso. De estar dançando e as pessoas acharem que podem só encoxar você enquanto você está dançando, porque sim. Então eu fui me tornando uma pessoa muito mais séria, muito mais fechada por conta disso tudo. E são escolhas que eu não fiz. Foram escolhas de proteção, né, de autopreservação. E aí, lendo esse livro e pensando além das escolhas óbvias, além das escolhas de com quem eu vou casar, qual profissão que eu vou ter, a faculdade que eu queria fazer e não fiz, a viagem que eu queria fazer e não fiz... Todas essas escolhas, todo mundo passa, são escolhas da vida. Que por coincidência, a viagem que você queria fazer e não fez é a mesma da protagonista. Que era da Austrália, né? Tipo, era a viagem dos meus sonhos, eu queria morar lá e minha mãe não deixou. Mas a minha mãe foi muito correta, porque ela falou assim, não, porque se você for, você nunca mais volta. Ela estava certa. Nunca mais eu ia voltar, gente, pro Brasil. Eu ia estar lá sendo creator em Sydney. Bronzeadaça. É isso, super, imagina. Super bronzeada, fazendo selfie com canguru. Mas... Nossa, você faria muito selfie com o canguru. Eu faria muito selfie mas com o canguru. Tomaria uma pancada. Sim, o canguru lutador ia dar um soco na minha Nossa. Mas eu fiquei esses dias... muito reflexiva sobre essas outras escolhas que eu não escolhi. Sim. Essas outras escolhas que foram escolhidas, impostas à minha vida pelo medo. E eu acho que o Dia Internacional da Mulher, para além de flores, presentes, cafés da manhã, jantares, almoços, todo mundo merece ser paparicado todos os dias, tá, gente? Não se permita se esconder atrás da militância e negar os prazeres que você tem. Se você tem prazer em viver o dia de hoje de uma forma bem menininha mesmo, sabe? Fazendo as coisas do jeito bem menininha. E menininha que eu digo escolha o seu lado mais menininha. Se você gosta, se você quer viver esse dia desse jeito, faça isso. Não existe limitação sobre o dia de hoje. Existe o dia de hoje. E você viver da melhor forma possível para você. O agrado não deveria acentuar os maus tratos normais, né? O medo normal, o abandono normal, a tristeza. Seja você. Isso. E viva o seu dia da sua melhor forma possível. Não se sinta culpada. O pior de tudo é você falar, mas eu vou jantar com meu marido, com meu namorado hoje, com a minha namorada, com a minha esposa. E a militância? Cara, a militância tá aí. Entendeu? Desde que o mundo é mundo. Tinha bruxa sendo queimada em 1600 e não sei quanto. Exato. A gente tá aqui, 2023. A gente tá vivendo a nossa vida. A gente honra toda a história das mulheres. A gente conhece todos os problemas de ser uma mulher numa sociedade e todos os desafios de ser uma mulher na sociedade. Mas a gente tá aqui. E a gente tá aqui para ser feliz também. Então, faça a sua felicidade no dia de hoje da forma que você quiser. Mas eu quis trazer essa reflexão para que todas nós tenhamos plena convicção de que algumas coisas na nossa vida foram colocadas e impostas e que não foram escolhas nossas. E que se em algum momento esteja você com 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos, tanto faz. Nunca é tarde para você pensar em você. Então, se você puder tirar um minutinho do seu dia para refletir só um pouquinho sobre as escolhas que você não fez, mas que foram impostas para você, eu tenho certeza que de agora para frente você vai conseguir se amar e se respeitar muito mais e talvez um dia até perdoar essas pessoas que não sabiam também o que estavam fazendo, muitas vezes, e que fizeram você fazer essas escolhas, sem você saber. Pessoas que te assediaram, eu não tô aqui perdoando assediador nenhum, nesse momento desse vídeo, não é sobre isso, mas pessoas que te assediaram porque acharam que o espaço dela
incluía você. Pessoas que te maltrataram psicologicamente e emocionalmente, que a gente passa muito por isso, né, na vida. A gente tem uns silenciamentos que são muito rápidos e que a gente não tem chance de reagir. Que quando a gente vai pensar, a gente só virou uma piada, a gente só foi silenciada. E é isso, e passou a oportunidade, você não tem como voltar para dar uma resposta diferente ou ter uma reação diferente. Mas a gente pode pensar sobre isso, a gente pode falar sobre isso, a gente pode se perdoar. Não é perdoar o outro pelo que ele fez, mas a gente pode se perdoar por ter talvez tomado uma decisão ali que fez a gente ir por um caminho de muito trauma e de muito arrependimento e de muita tristeza, de limitações. Por exemplo, hoje eu tô aqui tentando me desvincular dessa Cris que se tampou da cabeça aos pés. Não que eu queira andar pelada a partir de amanhã, mas eu tô tentando respeitar o que eu tenho de bonito. E respeitar quem eu sou e a minha beleza pessoal. Eu tô tentando me olhar no espelho para além de passar os cremes que eu preciso escovar o dente e sair. Não, eu tô tentando passar 5 minutos a mais só me olhando. E pensando, como eu posso fazer o melhor uso deste corpo que eu estou vivendo agora? Como eu posso fazer o melhor uso dessa pessoa que está aqui? Como eu posso ficar mais confortável, mais feliz, mais flexível, mais interessante para mim? Ah, mas você vai com essa roupa? Ah, mas você vai com isso? Sim, porque eu tô interessante para mim. E eu importo. Eu sou a primeira decisão, né? Eu me vejo primeiro, antes de todo mundo. Então eu queria muito trazer esse exercício / reflexão para vocês. Reflitam sobre os arrependimentos que você tem e que não foi nem você que quis ter. Eu tava pensando, enquanto você tava falando aqui, sobre uma parada muito bizarra, mas olha pra onde a minha cabeça vai. Você sabe por que o leão tem juba e a leoa não? Não. Sabe qual é o motivo do leão? Porque se você pensar numa escala evolutiva, no calor da África, da savana, Tadinho, não tem sentido aquele cabelo todo ser algo que foi selecionado pela evolução para ele ser daquele jeito. Sim. Porque se ele for caçar, ele cansa rápido, porque é muito quente, e aos poucos ele vai perdendo juba, se ele precisar caçar. Por isso que as leoas caçam. Mas por que as leoas caçam e mantêm o leão descansando com a sua juba crescendo cada vez mais? Porque na sociedade de leões, um leão líder com uma juba grande significa saúde daquela... Tipo, olha como ele é saudável. Olha e quanto mais ele descansa, maior a juba fica. Ele fica. É, mais bonita e lustrosa aquela juba fica. E aí eles mostram que todos ali são saudáveis por causa dele. É tipo um influencer, sabe? Ah, tá. Ele é tipo a imagem daquela galera que tá ali. E se ele tiver uma juba linda... Tá todo mundo bem cuidado. E todo mundo cruzar com ele, todas as leoas, as chances de ela ser leões iguais a ele são grandes. Tipo Simba. Tipo Simba. E aí, olha só que bizarro. Porque... Mas por que a bichinha não tem? Não, ela já não tem mesmo. Mas, não, tudo bem, mas aí não tem porque não tem que ter. Então, mas... Tem que ter. E aí elas selecionam leões com jubas bonitas pra procriar. Para os filhos delas serem saudáveis como ele. Entendeu? Mas é aquela parada. Se esse leão é abandonado, ficar sozinho, tipo os e ter que sobreviver, ele vai ficando feio. Tipo e aí, e aí ele, ficando feio, não é selecionado pra procriar. Sim. Ele é abandonado pela natureza. Sim. Quando você começou a falar, tipo, eu estou gastando mais 5 minutos comigo, me olhando, me conhecendo. Tô um leão. A sua juba tá crescendo, não tá? Tá. E aí, ó. As pessoas estão, como seu cabelo está crescendo tanto? Tá virando um leão. Exato. Não, mas é aquela parada. Se você para realmente seu cabelo tá ficando e se cuida... Panda tá virando uma leoa. Eu caço pra você comer. Não, mas é basicamente isso aí mesmo. Sim. Na vida. Mas o ponto que eu queria chegar nós, na nossa vida humana, se a gente sempre se arrepende e sempre constrói ao nosso redor barreiras e barreiras e barreiras de sentimentos ruins, como medo, tristeza,
a gente naturalmente vai se tornando um leão solitário. Sim, a gente vai se afastando, né, de tudo. Pô, e quando a gente se olha, a gente se entende, a gente gosta do que a gente vê, a gente entende que as nossas capacidades, a nossa personalidade é alguma coisa que realmente não agrega para o outro, mas agrega para si, porque você está construindo uma boa história de vida e tudo que você não fez não quer dizer que você não possa fazer, porque a vida está aí. Sim. Se é algo que você quer fazer, abre um caminho para essa vida que você quer ter, sabe? Isso torna você mais saudável. Sim. Isso faz as pessoas te olharem e falarem, nossa, essa pessoa é uma pessoa legal para sobreviver. Essa pessoa tem uma ideia legal para eu seguir. Sim. E a gente está construindo uma sociedade, e sempre construiu na real, né? De você olhar pessoas que te agregam de alguma forma para você crescer também. Sim. Né? Essa ideia de seguidor e tal, ela é Sim, muito sim, antiga, sim. sempre teve. Sim. E aí a gente faz isso. Então, assim, esse lance de que falar que a nossa modernidade é baseada em rede social e seguidor, sempre foi. Sempre foi. Só não era sim. virtual. Sempre existiu esse mesmo ciclo, né? De você agregar pessoas para enaltecer um outro, admirar um outro. Se você ler o livro do Allan Kardec, por exemplo, ele começa literalmente falando isso, assim. Sobre sociedades que sempre existiram, né? Tipo, os clubes, as sociedades, as senhoras tomando chá de tarde. Era isso. E aí elas iam ver Bridgerton. Todo mundo vai para casa, pro chá na casa número 5. Por quê? Os Bridgertons são a família mais influente da Mayfair Street. E as pessoas querem muito ser convidadas para tomar um chá na casa dos Bridgerton. Isso. E é isso, gente. É tipo um influencer. Mas sempre aconteceu isso, né? E isso tudo que você levantou é muito sobre isso também, né? Tipo, vamos olhar para si, apreciar o que você tem. Sim. Planejar o que você não tem, o que você quer. Sim. E todas as ideias ruins que pesam, que te afundam, que te prendem, deixa elas irem. É isso, assim, não é fácil, não é um exercício não é, simples. não, mas se perdoar é mais difícil do que perdoar o outro. É. Infelizmente. Nós, seres humanos, temos essa travinha aí, a gente se cobra muito mais e nós, mulheres, nos cobramos mais ainda, porque a gente foi ensinada que a gente deveria ser perfeita. É. Então, lutar contra essa verdade absoluta da perfeição e de ser impecável e de entregar o que a sociedade espera pra você é muito complicado, sim, tá? Mas a gente tem que fazer o nosso melhor pra nós. O importante é a gente bater a cabeça no travesseiro à noite e dormir em paz. E não ficar até 5 da manhã com ansiedade. Como eu. Mas, tenha um ótimo dia, sabe? Tenha uma ótima vida, tenha um ótimo dia. Eu compartilhei no meu Instagram pessoal uma imagem que ser mulher, por si só, é um movimento político. Você pode falar, ai, mas eu não sou feminista, ai, mas eu não sou militante, ai, esse assunto me irrita. Mas saiba que você existir já é, por si só, feminismo. É isso, você decidir ir na padaria é ser feminista. Você decidir comprar um carro pra você e parar no posto pra botar gasolina e lavar o seu carro, e ir no shopping, fazer sua unha, encontrar seus amigos, buscar seu filho na escola, sua filha na escola, voltar pra casa, é feminismo. Sua vida é, por si só, feminismo. Então, o dia de hoje, para além de biscoitos, chocolates, presentes, flores e todos os parabéns e felicitações de rede social, é sobre agradecer por estarmos vivas e sobre sermos exemplo para futuras gerações, para todas as outras mulheres também. Às vezes você tem uma melhor amiga da sua idade que não percebeu ainda o quanto é bom se amar. Então a gente tem esse papel também de inspirar outras mulheres. Então sejamos essas mulheres no dia de hoje e para sempre. E elimine esses seus arrependimentos, se perdoe. Faz bem. Não é culpa sua. A gente tentou viver do jeito que deu. E agora a gente pode viver de outro jeito se a gente quiser. Certo? Certo, Cris. Beijos. Ótimo Dia da Mulher para todas. E é isso. Tchau. Tchau.